Aí, na moralzinha, de saco cheio de usar um monte de fio e coisa chata dentro do teu carro para escutar música, e você queria ter um Bluetooth simples e fácil de conectar? Cara, na moral, tem uma plaquinha muito fácil de instalar no rádio do seu carro. Deixa eu te mostrar a qualidade do som que fica. Bora pro vídeo. O processo inicial mais importante é fazer justamente a remoção do rádio do seu veículo. Naturalmente eu utilizava uma dessas plaquinhas aqui, porém a qualidade de áudio disso aqui é simplesmente péssima. Ele deixa com um som agudo e estralado, como se estivesse dentro de um bueiro. Enfim, a questão é, se o teu rádio estiver correto e instalado, tu vai ter que enfiar uma chavezinha ou algo do tipo nessas extremidades aqui. O certo é um clipe específico para isso, que ele tem uma hastezinha metálica dentro que segura o rádio para ele não sair para fora. Mas no meu caso, essas hastes elas não funcionam mais. Então nesse caso você tem que remover por aqui mesmo, pela lateral, aos poucos, para não danificar. Mas no teu caso, se o rádio estiver perfeito, é dessa forma que eu expliquei anteriormente. É bem chato, mas sai. Ah, outro detalhe importante é, se o rádio for original do veículo, ou algum rádio que seja de outro veículo, original daquela marca e for colocado no seu, não remova ele se você não souber a senha dele, porque depois que ele for religado ao veículo, ele vai pedir a senha de acesso, e se tu não souber ela, tu perde o rádio, porque tu não consegue tocar música, não consegue fazer nada, porque é uma senha de proteção contra furto do rádio. E é só simplesmente remover os fios, com cuidado, obviamente, para não rasgar, e pronto, tu tem o rádio nas suas mãos. Agora é só partir para a bancada e fazer as soldas. Primeiramente, vamos desmontar a tampa superior através desses dois parafusos aqui na parte traseira. A remova com cuidado para não entortá-la. Em alguns casos, como esse aqui, em rádios mais antigos, eles ainda possuem leitor de CD e DVD. Então tu vai ter que fazer a remoção dele para acessar a placa de circuito que tem a parte do áudio do P2 e do USB. Para remover ele é até que fácil, nesse caso aqui, vai depender de rádio por rádio, mas no geral o processo é bem semelhante. Aí vai ter esse cabo flat aqui, que tem que ser removido com cuidado. Vou estar removendo ele aqui na base. Depois de remover o driver, leitor de CD e DVD, agora tem acesso à parte interna do seu rádio. Esse caso aqui ele é um pouco mais simples do que os rádios comuns e tal. Ele no caso, ele tem essa parte frontal, que eu vou estar desmontando. Com todo o cuidado, obviamente. Inclusive ele tem encaixe faltando aqui e aqui, então eu vou ter que colar depois. É o seguinte, ele já tem uma plaquinha dedicada justamente para a questão do USB e do P2. Então é basicamente só desparafusar e tem acesso a essa parte, que vai ter justamente a alimentação de 5 volts para fornecer para a plaquinha Bluetooth e a entrada de áudio. Então tá tudo na mesma placa, então é muito mais fácil. Se o seu rádio for assim, simples. Agora, se for outro tipo de rádio mais complexo, que a placa integrada é essa aqui e vai ser mais difícil, bom, provavelmente você vai ter que fazer a remoção dessa placa, ou se você tiver acesso por cima, ou nem precisa remover, pode remover a tampa inferior, vou estar mostrando. Após remover a tampa inferior, você vai ter acesso a todas as trilhas que o rádio possui. Então provavelmente em algum lugar vai estar escrito a questão do USB, a entrada de informações, a entrada auxiliar e tal. Como aqui está escrito, ó, GND, entrada auxiliar direito, canal direito, do lado direito, do canal esquerdo, e aqui a entrada, o principal, que no caso é o Tera do P2. Então tudo isso aqui vai estar na placa do seu rádio, pode estar em lugares diferentes, etc. Você vai ter que identificar. Nesse meu caso aqui, eu só vou remover essa placa da frente. Nesse caso é bem simples de remover ela. Pronto, tá aqui. Todo o trabalho vai girar em torno dela. Depois ela vai ser conectada na placa principal por esse cabo aqui e vai funcionar do jeito que tem que funcionar. Muito, muito, muito simples, basicamente. Aqui, ó, tá escrito entrada auxiliar e USB. E na parte traseira aqui, ó, tá inclusive as escritas. Então eu posso soldar direto aqui, nessas trilhas aqui, desses conectores que vão para os cabos, ou na parte traseira do conector P2 ou do USB. Eu vou estar fazendo as soldas aqui, porque é mais garantido do que fazer aqui, porque esse borne de plástico pode acabar derretendo. Então, acredito que ficaria melhor. Depois é só passar os cabos para a parte interna, e na parte interna fazer o alojamento da plaquinha, o receptor, e só isso. Basicamente essas duas pecinhas aqui vão transformar o seu rádio em um rádio Bluetooth. Muito, mas muito simples. Aqui nesse caso, essa plaquinha ela possui um ponto
Depende de vários tipos, esse módulo no caso. Ele converte a energia que vem do caro em uma energia mais limpa. Porque o que acontece? No caro, existe a ressonância dos componentes eletrônicos, principalmente a parte das bobinas de ignições. Ou, no caso, a bobina de ignição, se é só uma, no meu caso, são bobinas individuais. Então, são várias bobinas que fazem a ignição. Então, isso dá ressonância no áudio, ele fica com chiado, ele fica com aquele barulho. Porque tudo no caro é aterado num só tera. Então, toda essa questão passa por esse tera. E aqui não, ele vai fazer o isolamento dele, vai transformar a energia num outro patamar, né? Vai voltar e vai sair 5 volts normal, só que filtrado. Então, essa é a vantagem disso aqui. Isso aqui é extremamente necessário para fazer isso aqui funcionar. Tu pode ligar direto sem isso aqui, mas com certeza o teu som vai ficar uma porcaria. Então, eu evitaria. Nesse caso, já entortei as perninhas do jeito certo que tem que ser. O primeiro pino é negativo, o segundo é positivo. O primeiro é negativo de entrada, o segundo positivo de entrada. Aqui, negativo de saída e positivo de saída. Aqui no caso a plaquinha já tem aqui, ó, positivo e negativo. Só encaixar, soldar e feito. Isso é bem simples. Nesse caso aqui, ó, vou estar utilizando esse suporte para fazer a solda, mas tu pode fazer na mão mesmo. Inclusive, é bem possível. Só apoiar bem, encostar o ferro de solda e vou lá, feito. Não vou nem usar para exemplificar como é fácil. Obviamente que é interessante ter um bom estanho, um bom fluxo, solda e tal. Não precisa exagerar, é só um pouquinho mesmo. O certo mesmo é usar esse suporte aqui e encostar os dois ao mesmo tempo. Mas provavelmente tu não vai conseguir. Então, para exemplificar, esse aqui não é o jeito muito certo, mas dá certo também. Outra não soldou ainda, porque não tinha estanho suficiente. Ó. Certo é encostar o estanho ao mesmo tempo e não na ponta do ferro de solda, mas, enfim, o importante é funcionar. Agora vem a parte da soldagem da entrada de alimentação, os 5 volts positivos de entrada e o tera. Basicamente eu vou estar utilizando o suporte aqui, recomendo comprar um, ajuda muito. Eu vou estar utilizando esse fio de cobre esmaltado. Por quê? Porque para mim é melhor, ele é mais fininho e ele é mais discreto, até mais fácil de esconder aqui dentro, não vai ocupar tanto volume. Ele é um fio esmaltado, então ele tem isolação elétrica. Mas eu recomendo até tu utilizar um cabinho assim, ó, que é bem fininho, mas funciona também, com a identificação das cores. Então, vermelho para positivo, preto para negativo, ou qualquer outra cor que sirva para identificar. A mesma coisa na saída dos canais aqui, ó. Se tu for reparar bem, tem aqui, ó, L de esquerdo, left, ground, que é tera, e right, que é direita. Então assim, eu vou começar pela alimentação. Os cabos de alimentação foram soldados. Obviamente eu vou saber identificar depois qual é qual, né? Só olhar por onde o cabo vai, não precisa de cor, pra mim é simples. Agora a parte do áudio, que é um pouquinho mais chatinha. Tem que cuidar onde é que tu vai apertar a placa, né? Não apertar num componente sensível e danificar a tua placa, então, né? Dinheiro jogado no lixo. Aqui no canto não tem nada pra se preocupar. E aqui vai, precisa obviamente dos três, né? Se tu soldar, por exemplo, na esquerda ou só direita com o tera, o áudio vai ficar mono, então ele não vai ter aquela diferenciação de tu ouvir às vezes um som mais alto do lado direito, às vezes do lado esquerdo. Muitos instrumentos nas músicas, eles acabam trabalhando com essa questão de estarem mais à direita ou mais à esquerda, às vezes do nada no meio da música começa a tocar uma batida mais à direita ou à esquerda e tal. Então é muito interessante ter essa sonoridade se teu carro tem essa possibilidade, então utilize. Depois de fazer as soldas, é só procurar um lugar perfeito para colocar essa plaquinha dentro. Eu achei esse lugar aqui que fica bem próximo da entrada, então não vai precisar ficar colocando muito fio, essas coisas assim. Então basta colocar aqui, cabe dupla face e não vai dar curto. Basta também olhar se vai caber o driver junto disso tudo aqui, desse conjunto, né? Olhando aqui, tem esse detalhe. Infelizmente, pelo que eu percebi, o motor, ele toca nesse topo aqui. Qual a solução de fazer aqui? Claro, diminuir as perninhas e dobrar assim, mas eu vou ter que dobrar primeiro para cima, para não ter nenhum estresse, para não encostar em nenhum contato e dar curto. Perfeito, encaixou aqui, não vai encostar em nada, do jeito que tem que ser. Através de alguns testes eu descobri que era muito melhor utilizar esses cabos de áudio que eu retirei de um fone de ouvido do que utilizar esse cabo aqui, esmaltado. A qualidade de áudio se torna muito melhor, então é o que eu recomendo também, utilizar cabo de áudio, de fone de ouvido e coisa desse tipo, porque ele foi feito justamente para isso. Só que aqui, ó, eu vou soldar na placa frontal, eu soldei direto nessa aqui, que acabou ficando bem melhor do que aqui. Porque essa placa aqui, não sei por que a comunicação dela não é tão boa, então o quão mais próximo
do circuito que vai amplificar o som ficar a tua conexão melhor, porque daí não vai ter tanta interferência, não vai ter tanto problema na transmissão de áudio, vai ser menos obstáculos, assim por se dizer. Então nesse quesito eu acredito que está pronto. Agora só falta montar no caro e fechar isso aqui. Com o seu rádio devidamente instalado, é pronto. Só partir para o abraço e usar ele do jeito normal. Até porque essa placa Bluetooth ela não tem a função de retirar outras funções, atrapalhar a sua vida e etc. Inclusive, pelo contrário, facilitar. Tudo continua funcionando perfeitamente do jeito que tem que ser. A entrada auxiliar, o pendrive, o rádio, a entrada de CD e tudo que teu rádio já tiver. A única coisa que acontece é que ele fica mais moderno, entre aspas. Acaba tendo uma função nova. E isso é perfeito por si só. É o seguinte, tu vai ligar teu rádio, ele vai ligar normal e perfeito. Porém, quando tu reconheceu a placa Bluetooth pela primeira vez, ela vai conectar inclusive antes do rádio terminar de inicializar. E isso é perfeito, porque basicamente tu vai deixar na função auxiliar, que ele vai reconhecer por onde a gente colocou os fios de saída da placa Bluetooth e vai tocar tudo normalmente. Então ela ajuda tu a economizar uma grana, ao invés de ter que trocar o rádio, etc. Ou se quer manter a originalidade do veículo, porque vai continuar original, não vai ter nenhum trambolho aqui fora atrapalhando a sua vida. Isso é perfeito. Porém tem um pequeno detalhe nessa placa. Quando tu liga o caro, a maior parte dos caros no geral, eles cortam a alimentação do rádio. Se tu for perceber, ele vai apagar o painel. Tá vendo? Ele apaga o painel. E isso por si só é ruim. É chato. Mas ele volta a conectar sozinho depois que ligou o caro. Então a única coisa que você vai ter que fazer é dar play de novo, porque ele vai pausar a música para não ficar tocando no celular. A não ser que tu configurar teu celular para ele nunca dar pause, mesmo que tu desconecte algum dispositivo dele. Aí nesse caso ele vai ouvir o áudio no celular, mas depois vai continuar tocando aqui. Mas nesse caso perfeito. Tu pode contornar esse problema instalando uma placa com bateria, instalando um banco de capacitor, qualquer coisa do tipo que vai manter a energia na placa por um bom tempo. Mas eu não quero, porque se colocar uma bateria, a placa vai ser alimentada por muito tempo, porque ela consome pouca energia. Aí pode passar alguém na rua, tocar alguma coisa no teu rádio, né? Pode conectar, porque é fácil. Então tu vai acabar gerando um problema, que é bom não ter. Enfim, no geral, perfeito. Basicamente usa do jeito que tu quiser. Eu vou exemplificar aqui com uma música. Bom, nesse caso aqui eu decidi selecionar uma playlist com músicas de abertura e etc, teaser e tanto faz, sem direitos autorais, porque é difícil achar uma música que seja assim, então vou usar esse aqui que é mais simples. Até porque vai usufruir de toda a capacidade de áudio que o teu carro vai ter, então é um bom teste. Inclusive a qualidade dessa placa é muito boa. Para ter uma noção, tá no volume 10 e é muito alto. Absurdamente alto, com uma qualidade absurda. Agradeço imensamente a sua presença nesse vídeo, muito obrigado por isso. Se puder apoiar ele de alguma forma, curtindo, compartilhando e etc, comentando, vai ser de grande ajuda. Muito obrigado, até mais, valeu.